Milhares de pessoas acompanhavam a viagem de Gabi Petito pela internet. As paisagens pareciam perfeitas, o relacionamento parecia feliz, mas pouco tempo depois, aquelas imagens se transformaram em uma das histórias mais perturbadoras da internet. Quem era Gabi Petito? Gabriele Venora Petito nasceu e cresceu em Long Island, Nova York, no dia 19 de março de 1999. Cercada por uma família grande e muito conectada. Desde pequena, era vista como uma jovem criativa, sensível e apaixonada por fotografia, natureza e viagens. Amigos descreviam Gabi como uma pessoa emocionalmente intensa, do tipo que sentia tudo profundamente. Ela tentava fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem, mas também tinha um lado mais introspectivo e ansioso. Durante a adolescência, começou a sonhar com uma vida diferente, viajar pelo país, registrar paisagens e transformar a criatividade em liberdade. Antes de se tornar um dos casos criminais mais comentados do mundo, Gabi Petito era apenas uma jovem de 22 anos, tentando construir uma vida que fizesse sentido para ela. Ela sonhava em transformar viagens e memórias em uma vida própria. Foi nesse período que Brian passou a fazer parte da vida dela. Os dois compartilhavam interesses parecidos: natureza, viagens e a ideia de escapar de uma rotina tradicional. Nas redes sociais, o relacionamento parecia leve e espontâneo, mas amigos também descreviam a relação como emocionalmente intensa. Naquele momento, tudo parecia o começo da vida que ela sempre quis, e talvez seja exatamente isso que torna essa história tão difícil de assistir hoje. A viagem dos sonhos. Brian Laundrie compartilhava muito dos mesmos interesses de Gabi: natureza, viagens, minimalismo e a ideia de escapar de uma vida tradicional. Em julho de 2021, os dois decidiram tornar aquele sonho realidade. Eles saíram de Nova York em uma van branca adaptada para viajar pelos parques nacionais dos Estados Unidos. Nas redes sociais, tudo parecia perfeito: paisagens cinematográficas, trilhas, sorrisos, liberdade. Para milhares de pessoas acompanhando pela internet, aquilo parecia o sinônimo de felicidade. Eles pareciam estar vivendo exatamente o tipo de vida que sempre sonharam. Mas enquanto milhares de pessoas acompanhavam aquela viagem como um sonho, a realidade do relacionamento parecia começar a mudar. E se você gosta de documentários contados dessa forma mais humana e cinematográfica, se inscreve no canal porque eu realmente quero trazer mais histórias assim. O relacionamento começa a desmoronar. Conforme os dias passavam na estrada, a convivência dentro da van parecia tornar a relação cada vez mais intensa. Amigos próximos diriam que os dois tinham uma relação emocionalmente desgastante. Discussões pareciam se tornar mais frequentes e, aos poucos, Gabi parecia cada vez mais ansiosa. Em agosto de 2021, uma ligação para a polícia relatava uma discussão entre o casal em Moab, Utah. Pouco depois, uma câmera policial começaria a registrar as imagens que mais tarde seriam analisadas pelo mundo inteiro. A body cam da polícia. No dia 12 de agosto de 2021, uma ligação para a polícia relatava uma discussão entre o casal. A testemunha alegava ter visto Brian dando um tapa no rosto de Gabi. Quando os policiais chegaram, Gabi estava claramente abalada. Ela chorava enquanto tentava explicar a situação aos policiais. I don't want to be separated. You can have anxiety? Yeah, no, we're a team, please. There's no, what is it? No, like, we're a team, please. It's gonna give me so much anxiety. Can we just have like a driving Okay, ticket? the very best thing I can do is call my supervisor and see if I'm missing something here. Because if I'll pay any driving ticket, a parking ticket, anything. Okay, Gabby? If that'd be Gabby, better. I'm try to sorry. calm down and I'm gonna go call a supervisor. But I don't think that there's much I can do, but let me see if the supervisor can tell me something I'm missing to make this not I happen. can't feel over it, and I couldn't handle that. I'm Okay, sorry. just give me a minute, okay? You don't have to sit out in the hot sun unless... Em vários momentos, Gabi parecia mais preocupada em justificar o comportamento de Brian do que falar sobre o próprio sofrimento. Brian, por outro lado, parecia calmo, quase distante emocionalmente. They didn't take a guy, but they got a hotel for a guy last time. Yeah, I'll do that. Sea Cave might get you a hotel. Okay. Now, what she does... I might be sleeping outside in a sleeping bag. No, So, like, I don't need a hotel. I think I'm just saying. I think Sea Cave will get you a hotel. If you want her to have the van, we don't care. It's up to you. But there's nothing we can do about the rest. I don't know. I'm just trying to think. I gotta grab my. Naquele dia, a abordagem terminou sem que ninguém soubesse
que aquelas imagens se tornariam uma das gravações mais analisadas pela internet. Quando as imagens foram divulgadas, muitas pessoas que viveram relacionamentos abusivos reconheceram imediatamente aquele comportamento. A necessidade constante de pedir desculpas, o medo, a confusão emocional, a tentativa de assumir culpa por tudo. Poucos dias depois daquela abordagem, Gabi Petito desapareceria. O desaparecimento. Poucos dias depois da abordagem policial em Moab, algo começou a parecer errado. No fim de agosto de 2021, a família de Gabi começou a perceber mudanças estranhas no comportamento dela. As mensagens já não eram normais, as respostas ficaram curtas, distantes, diferentes. E então, o silêncio. Enquanto a família tentava entender o que estava acontecendo, no dia 1º de setembro de 2021, Brian retornou à Flórida dirigindo sozinho a van do casal, sem Gabi, sem explicações e sem responder às perguntas da família dela. 10 dias depois, Gabi seria reportada oficialmente como desaparecida. Entretanto, acredita que a data que ela realmente desapareceu tenha sido o dia 27 de agosto. Pela primeira vez, parecia que milhões de pessoas estavam assistindo uma investigação acontecer em tempo real. A internet começou a analisar cada detalhe da viagem. Fotos, vídeos, comentários, localizações, horários. O caso se espalhou rapidamente pelas redes sociais. E conforme os dias passavam sem respostas, a preocupação começava a aumentar. Então, um casal de viajantes publicou imagens gravadas acidentalmente durante uma viagem por Wyoming. Ao fundo da estrada, uma van branca parecia estacionada próxima à região onde as buscas estavam acontecendo. A descoberta ajudou investigadores a concentrarem as buscas em uma área próxima ao Parque Nacional Grand Teton. Agora, a pergunta já não era mais onde Gabi estava, mas se ela ainda estava viva. A descoberta. As buscas continuaram por dias. Equipes percorriam áreas próximas ao Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. Enquanto isso, milhões de pessoas acompanhavam cada atualização pela internet. Então, no dia 19 de setembro de 2021, restos mortais foram encontrados próximos à região onde a van havia sido vista pela última vez. Pouco tempo depois, o FBI confirmou. Gabi Petito havia sido encontrada morta. Dias depois, a autópsia concluiria que Gabi morreu por estrangulamento. A morte foi considerada homicídio. Naquele momento, o caso deixa de ser apenas um mistério acompanhado pela internet. A esperança de encontrar Gabi viva desaparecia diante dos olhos do mundo inteiro. Milhões de pessoas já conheciam o rosto dela, a voz, os vídeos, o sorriso. E talvez seja exatamente isso que torna tudo isso tão difícil de processar. Depois da divulgação da bodycam, das mensagens e das imagens da viagem, muitas pessoas passaram a revisitar cada detalhe, tentando entender o que havia acontecido. Talvez os sinais estivessem ali o tempo todo. Enquanto o mundo tentava processar a morte de Gabi, Brian desaparece no dia 17 de setembro. Seus restos mortais seriam encontrados apenas no dia 20 de outubro em uma reserva natural na Flórida. A causa da morte, na cabeça. Investigadores concluíram posteriormente que ele havia assumido a culpa pela morte de Gabi, em anotações encontradas em um caderno próximo aos restos mortais. O impacto do caso. O caso de Gabi Petito deixou de ser apenas uma investigação criminal. Ele se transformou em um debate mundial sobre violência doméstica, manipulação emocional e relacionamentos abusivos. Depois que as imagens da bodycam foram divulgadas, milhares de pessoas passaram a dizer a mesma coisa. Eu reconheço esse comportamento. A ansiedade, o medo constante, a necessidade de agradar, os pedidos repetidos de desculpas, a tentativa de assumir culpa por tudo. Talvez uma das razões pelas quais esse caso tenha marcado tantas pessoas seja o fato de que, olhando de fora, tudo parecia normal. As fotos eram bonitas, as paisagens pareciam perfeitas, os vídeos transmitiam liberdade. Às vezes os sinais aparecem de forma silenciosa, no medo, na culpa constante e no silêncio. Talvez o mais assustador nessa história seja pensar que muitas pessoas ainda vivem relações assim
todos os dias, e muitas delas talvez sem perceber o quão já estão sofrendo.